Olá, irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, dando continuidade à nossa série, para nós podermos falar um pouco mais da palavra do Senhor. Muito obrigado aí a todos pela participação, quem está acompanhando. E lembrando que o título da nossa série é Proclamação do Evangelho, Adoração Plena. O tema de hoje é Proclamação Mais Ativa. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos dar início ao nosso tema falando um pouquinho da definição desse tema. O que seria então uma proclamação mais ativa? Tá? Eu fui buscar lá na net, para facilitar para nós, uma definição sobre o que é uma vida ativa, para a gente fazer uma comparação, ok? E o que eu encontrei lá foi o seguinte: significa uma vida caracterizada pela ação ou prática, e não pela contemplação. Assim sendo, uma vida passiva seria então uma vida caracterizada pela contemplação, e não pela ação ou prática. Seria o inverso, ok? Trazendo então para nosso tema, proclamação ativa, o que nós temos? Nós temos o seguinte: quando nós louvamos, adoramos o nosso Senhor na igreja e no meio dos irmãos, no meio da irmandade, lá na igreja, nós estamos fazendo uma adoração, ok? Quando nós, no decorrer da nossa vida, nosso cotidiano, as pessoas que vivem ao nosso lado, nós damos um bom testemunho, quando nós mostramos para eles o quanto é bom e agradável viver conforme a palavra do Senhor, nós também estamos evangelizando. Nós estamos evangelizando, sim. Porém, nós estamos evangelizando de uma forma passiva. Somente quando alguém tem uma necessidade ou uma oportunidade muito grande de uma pessoa que se aproxima de você e fala dos problemas dela, e aí então nós partimos para essa evangelização aproveitando a oportunidade, ok? Essa é uma forma passiva que nós costumamos fazer. Porém, a proposta aqui é fazer de uma forma mais ativa. O que seria uma forma mais ativa? Uma forma onde, ao invés da pessoa nos procurar, nós vamos procurar essas pessoas. Nós vamos deixar o nosso trabalho, nós vamos fazer isso, nós vamos sair por aí batendo em porta. Não. O que eu estou me referindo é que nós vamos mudar a nossa mentalidade de fazer de forma passiva para uma mentalidade que de forma mais ativa, ou seja, onde nós vamos de encontro a essas pessoas. Nós vamos observar melhor, nós vamos prestar mais atenção nas pessoas que vivem à nossa volta, ter ouvidos para ouvi-las um pouco mais, coisa que no cotidiano, na correria, na vida, no dia a dia, nós não temos, e nós vamos começar a pensar dessa forma. Ou seja, nós a partir de agora pretendemos olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Assim, nós olhando mais para o outro, nós vamos enxergar mais oportunidades de proclamar o Evangelho. Essa é a ideia. E é isso que nós vamos fazer. Vamos dar sequência então, apresentando alguns números que eu encontrei aqui, e eu acho interessante nós falarmos isso também. Algumas publicações mostram que apenas 2 a 5% da igreja faz uma evangelização ativa, mas mais ou menos 95% da igreja faz essa forma de evangelização passiva, ok? Porém, todo o resultado em termos de evangelização que é encontrado na igreja, 80% desse resultado vem da evangelização ativa e não da evangelização passiva. Se você olhar no nosso cotidiano como igreja, você vai ver que isso realmente não está muito fora, né? Se você observar que nós, ao longo de todo esse tempo, nós vivemos uma evangelização passiva, se você olhar os resultados, você vai ver que realmente não foi um grande trabalho de evangelização. Por isso que nós devemos olhar com mais carinho, com mais atenção para esse detalhe de diferencial de uma evangelização passiva e de uma evangelização ativa. Essa é a nossa necessidade. Acredito muito que isso vem de encontro à necessidade da nossa igreja. Por isso nós precisamos estar mais atentos para isso. Nós já falamos aqui na semana passada
Sem evangelização não há crescimento da igreja. E a evangelização ativa é quem vai dar-nos assim um gatilho para que nós possamos atingir resultados mais concretos em termos de evangelização. Ok? Vamos dar sequência ao nosso trabalho e vamos então fazer a primeira leitura nos textos bíblicos, para nós estarmos biblicamente corretos em todas as nossas falas, em todas as nossas colocações, ok? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Acompanhe aí nas suas Bíblias, como a gente já falou. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vejam, irmãos, um detalhe aí interessante, um trechinho pequenininho aqui, fundamental. A fim de que? Nação santa, geração eleita, ok? A fim de que? Proclamardes as virtudes do nosso Deus. Por que não dizer proclamardes o nome e as virtudes do nosso Deus? O que nós vimos lá em Êxodo? O eu sou, ok? E depois, eu sou o que sou. Ou seja, o nome e as virtudes do nosso Deus, ok? Estamos falando a mesma coisa até agora. Outro detalhe importante, observem que esse texto aqui, a gente pode fazer uma comparação. Essas palavras estavam direcionadas no princípio, né? Vamos dizer assim, no Velho Testamento, aos judeus. Eles é que deveriam ser, e eram, e é ainda, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que Deus criou, que Deus formou. Este povo deveria levar o nome do Senhor a todo o mundo, a todos os povos daquela região, mas como nós falamos, Israel falhou. Então em Jesus nós temos uma renovação de aliança, uma nova aliança se formou. Jesus veio para que nós, os gentios, agora tivéssemos o conhecimento de Deus. E isso aconteceu. Nós acompanhando, Jesus primeiro passou para os discípulos e agora está na mão da igreja a proclamação do Evangelho, ok? Interessante que nós também falamos sobre isso. Não há um chamado em toda a história da Bíblia dos homens de Deus e mulheres de Deus sem que nesse chamado esteja já embutido uma missão. E esse texto fala muito claro. A fim de que você foi chamado? Qual o propósito do seu chamado? Ah, eu fui chamado para o louvor e a adoração? Não é isso que diz o texto, não. Não é isso que diz o texto. O texto diz que a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou. Quando nós falamos em adoração plena, nós estamos falando de adoração, sim. Nós somos chamados para o louvor e adoração do nosso Deus. Mas quando nós falamos de adoração plena, nós incluímos o que está falando nesse texto. A fim de proclamar o nome e as virtudes do nosso Deus. Ok? Isso é adoração plena. É quando nós temos o conhecimento de um medicamento que resolve o nosso problema. E nós, felizes porque resolveu o nosso problema, nós saímos e queremos contar para aquelas pessoas que estão sofrendo e que ainda não tinham esse conhecimento desse medicamento. É a mesma coisa sobre o reino de Deus. É a mesma coisa sobre o reino de Deus. É difícil imaginar uma pessoa que realmente foi liberta, que realmente teve um conhecimento de Deus, que teve um entendimento da importância da salvação, que não saia por aí para realmente falar desse amor de Deus para as outras pessoas. É difícil imaginar isso. Então, por isso que nós temos que pensar sobre isso. Dando continuidade, vamos analisar um pouquinho da vida dos nossos heróis da fé. Lembra? Abraão, por exemplo. Vocês acham que Abraão foi de uma fé e de uma forma de vida
passiva em relação às coisas de Deus? Nós sabemos o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu um chamado, o Senhor mandou ele sair da sua parentela, mandou ele viajar 1.200 quilômetros, acredito eu aproximadamente, com toda a sua família, e chegou lá, a palavra de Deus diz que havia fome seca naquela terra. Mas o Senhor tinha uma missão para Abraão. O Senhor tinha um chamado, ok? E tudo começou lá em Abraão. A Bíblia fala que Abraão é o pai de uma grande nação, dessa nação aqui, ó, que nós estamos falando. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Abraão é o pai da fé, ok? Se Abraão fosse passivo, ele teria feito de tudo, provavelmente para não ir, porque interessava mais ele atender as vontades dele do que a vontade de Deus. Mas ele não, ele foi ativo, e foi. Vamos falar também sobre Moisés. No começo Moisés relutou, não foi? Moisés relutou também, criou um monte de dificuldades, mas depois Moisés entendeu que não tinha como não ir. Ele comprou a ideia para si e foi. E depois nós sabemos quem foi Moisés, e até hoje se fala no nome de Moisés, e até hoje tudo que nós temos na lei mosaica, nós acompanhamos na lei. Importante nome, a palavra do Senhor, Moisés. E por que não falar de Jesus? Você acha que Jesus, o Senhor mandou Jesus vir? Eu não acho. Jesus se ofereceu por nós. Isso é passivo ou é ativo? Pensem bem. Se Jesus tivesse recebido uma ordem para ser cumprida, ele poderia apenas ter cumprido essa ordem, seria de uma forma passiva. Porém, ele não recebeu ordem nenhuma. Ele se incumbiu da missão e veio, deixou a sua posição de Deus, se fez homem, habitou entre nós, sofreu, morreu, passou fome, sede, viveu como homem, mas não pecou até o fim, até o dia da sua morte, não pecou de maneira nenhuma. Como homem, se fez Deus, né? Novamente. Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que nós olhamos para esses homens da fé, é porque eles foram ativos em respeito à obra do Senhor. Eles não foram passivos. Assim nós também não podemos se achar que nós vamos fazer a obra do Senhor de forma passiva. Nós não vamos poder. Nós precisamos ser ativos. Para que isso aconteça, nós precisamos ter convicção plena das nossas ideias, daquilo que nós pensamos, convicção plena do Deus que você crê, convicção plena, quando eu me refiro a convicção plena, a comprar a ideia para si, botar ela aqui no seu coração e falar, não, eu creio nisso, eu amo isso e eu quero isso para mim. Como se fosse realmente, Jesus dizia, um particular tesouro que você encontra e você guarda esse tesouro para você e com a sua vida você quer proteger esse tesouro. É disso que nós estamos falando, convicção plena. Quando nós temos convicção plena de determinada coisa, qualquer um pode falar o que quiser perto da gente, que isso não vai interferir na nossa opinião, no nosso sentimento, na nossa forma de pensar. Nós vamos seguir em frente, porque nós acreditamos. Vamos falar um outro texto, vamos falar de Lucas 17:7. Lucas 17:7. Esse texto é um texto que aparece só em Lucas. É um texto um pouco difícil de falar sobre ele, mas eu vou falar rapidinho para vocês entenderem o quanto essa convicção plena das coisas é fundamental para que nós tenhamos sucesso no nosso trabalho de evangelização ativa. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem cá, vem já e põe a mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo,
depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia ordenado, o que lhe havia sido ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. Irmãos, esse texto é um texto duro, um texto um pouco difícil de entender. Porém, Jesus está aqui só dizendo o seguinte: nós não temos que nos servir do Senhor. O servo serve ao seu Senhor. Do contrário, ele não seria servo, ele seria Senhor. Então, nós somos servos e nós servimos ao nosso Senhor. E todo servo que compreende isso e que quer servir ao seu Senhor, deve servir ao seu Senhor plenamente. Ele está dizendo aqui o seguinte, que nós devemos pensar da seguinte forma: que não basta fazermos apenas aquilo que foi nos proposto fazer. Nós devemos ter inclinação, atitude, diligência, sabe? Para fazer mais do que foi apenas nos solicitado. Mas esse é a proposta que Jesus está fazendo. Se Jesus fizesse apenas aquilo que foi lhe solicitado, e ele fez muito bem o seu trabalho, ele fez muito mais do que isso. Fez muito mais. Tanto é, como diz em Hebreus, ninguém tem um nome mais alto do que ele. Porque ele está acima de todos nós, acima de todos. E ele está acima de todos porque ele fez muito mais além daquilo que lhe foi esperado. Assim nós devemos ser. Nós aprendemos que nós temos que acompanhar a Jesus, que nós temos, o discípulo acompanha o seu mestre, o discípulo faz as coisas do seu mestre. E nós temos que ter essa convicção, de se quisermos realmente ser discípulos de Jesus, nós temos que ser igual ao nosso mestre. Nós temos que estar no mesmo caminho, na mesma luta, na mesma batalha do nosso mestre, na mesma missão. Essa compreensão tem que ser plena, não pode ser pela metade, não pode ser hoje eu estou, amanhã eu não estou. Tem que ser plena. Eu estou hoje, amanhã eu vou estar, sempre estarei. Vamos continuar. Vamos ler um outro texto. O texto de Mateus 25:15. Agora Mateus 25:15. Tudo que nós estamos falando aqui é apenas para você compreender o que é uma forma de evangelização ativa e que é a vontade de Deus para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Estamos falando da parábola dos talentos, muito conhecida no nosso meio. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que tivera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no teu gozo, no gozo do teu senhor. Aproximando-se também o que fizera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento.
Aqui tens o que é teu. Respondendo o Senhor ao servo: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Ok? Até aqui. Irmãos, esse texto se refere à fé. Mas não tem como nós não usarmos esse texto também para falarmos da proclamação do Evangelho. Ou seja, gerar frutos para o Senhor. E eu uso esse texto com muita segurança para falar sobre isso. Porque a própria Bíblia de Estudo de Genebra, no seu rodapé, ela traz algumas explicações sobre o texto. E olha o que eu encontrei na explicação sobre o texto. Ele diz assim: o terceiro servo não estava querendo investir o seu talento na obra do Senhor, em benefício de outrem. O que isso significa? Esse é um resumo, na verdade, de tudo isso que nós lemos. Significa que o Senhor deu talentos para todos nós. Se você vê no talento, ou vê, ele diz lá, segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua capacidade. O Senhor deu talentos. Porém, mesmo aquele que recebeu menos talentos, dele foi cobrado. Assim, ninguém ficou de fora daqueles que foram chamados. Então nós temos que compreender essas coisas, saber que o Senhor tem propósito para o nosso chamado, Ele nos dá talento, e mesmo aquele que recebeu o menor talento também é cobrado. Precisamos pensar sobre isso. O que podemos oferecer ao nosso Deus a mais do que nós já temos oferecendo? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Será que o que eu tenho oferecido é suficiente? Eu não vou nem aqui falar de salvação, porque isso é muito claro. Não precisamos falar sobre isso. Salvação não tem nada a ver com isso, né? Mas nós estamos falando de oferecer ao Senhor os nossos talentos. Oferecer ao Senhor a nossa vida, realmente, produzir para gerar frutos para o reino de Deus. Vamos falar sobre a próxima semana. Espero que vocês tenham entendido aonde eu quis chegar com o nosso tema de hoje. É de fazer todos compreenderem que nós precisamos sair da nossa forma passiva de encarar evangelização. Partimos para uma forma mais ativa. Que isto vai de encontro à necessidade da igreja. Na semana que vem nós vamos falar sobre o porquê de tanta dificuldade. Por que nós enfrentamos tanta dificuldade? Nós vamos ver que isso tem muito a ver com o nosso ser, nosso homem, né? A nossa vida acomodada. Nós vamos falar sobre isso. E nós vamos criar ferramentas, nós vamos encontrar ferramentas para nós vencermos essa dificuldade. Quero aqui pedir a vocês que estejam orando por esse trabalho. Quero pedir para vocês que vocês peçam a Deus nas suas orações convicção plena desse entendimento. Peçam a Deus um espírito firme e inabalável em relação a isso. Em relação a tudo, na verdade, né? Mas principalmente nesse caso, em relação a isso, um espírito firme, inabalável. Peçam a Deus sabedoria, entendimento da palavra do Senhor, para que quando nós possamos ler a palavra, o entendimento venha à nossa mente, para nós compreendermos exatamente o que o Senhor está falando, o que o Senhor quer falar conosco. Vamos juntos nessa caminhada. É algo que pode parecer para alguns um pouco difícil,
a princípio, mas vocês vão ver que à medida que nós entrarmos nessa caminhada, e ela começa a partir de agora, a partir da próxima semana, até agora nós ficamos falando apenas sobre as colocações bíblicas, a vontade de Deus, o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Até agora nós só compreendemos qual foi o plano de Deus para mim, para você, quando Ele fez o chamado. E isso está no plano de Deus desde há muito tempo. Então vocês puderam compreender isso. Então, o que devemos fazer para nós respondermos esse chamado? Como obter convicção plena desse propósito no chamado de Deus? Vamos falar sobre isso. Vamos falar, vamos compreender mais, e todos nós vamos poder realmente crescer espiritualmente, vocês vão ver. Eu agradeço a todos a participação e peço então orações pelo nosso trabalho, para que o Senhor nos seja nos abençoar. Fique com Deus e até a próxima semana. A graça de Deus. Amém.